Olá, somos alunas do curso técnico em hemoterapia do Senac DF. Esse é o nosso projeto integrador da UC16, receber e armazenar células tronco hematopoéticas em bancos de sangue de cordão umbilical e placentário. Nós entrevistamos a doutora Josana, médica hemoterapeuta e hematologista, que nos respondeu algumas perguntas sobre o assunto. Olá a todos, eu me chamo Josana Cabral, sou médica hematologista e hemoterapeuta e é um prazer estar aqui com vocês hoje para responder as perguntas realizadas pelos alunos do curso técnico em hemoterapia do Senac. Então vamos lá? Como é feito o procedimento de coleta de medula óssea e isolamento das células para o tratamento do receptor? O transplante de medula óssea é um procedimento bem estabelecido para o tratamento de doenças malignas ou não. O que é repassado ao paciente durante o transplante são as células tronco hematopoéticas, as quais possuem a função de reconstituir a fabricação das células saudáveis. O procedimento em si é muito similar a uma transfusão de sangue. Historicamente, a coleta das células tronco hematopoéticas é realizada com a ajuda de uma agulha especial por meio de múltiplas punções em um osso da bacia, chamado de crista ilíaca. Esse procedimento é feito sob anestesia e ele dura cerca de 1 hora. Posteriormente, a medula óssea coletada é armazenada em bolsas especiais e filtrada para a remoção de espículas ósseas e de gordura, sendo então posteriormente utilizada no transplante. Desde a década de 90, cada vez mais utiliza-se um outro método para a coleta das células tronco hematopoéticas, que é por meio da aférese de sangue periférico. Nesse procedimento, o doador ou paciente recebe inicialmente por 5 dias uma medicação com a intenção de aumentar a produção das células tronco e fazer com que elas saiam da medula óssea para o sangue periférico. Posteriormente, por meio da veia do doador, esse sangue é removido, passa por dentro de um aparelho que realiza uma centrifugação e filtração das células tronco hematopoéticas e essas células são então armazenadas em bolsas especiais para serem utilizadas. O procedimento da coleta dura em torno de 4 a 6 horas e é bastante similar a uma doação de sangue. O procedimento de biópsia é realizado da mesma forma da coleta de medula óssea para avaliação de doenças hematológicas? Sim, os procedimentos são muito similares, podendo inclusive serem coletados no mesmo momento. Na aspiração de medula óssea, uma parte do líquido, que é a medula óssea, é coletada, enquanto que, na biópsia de medula óssea, um fragmento do osso é extraído. Ambos são coletados de um dos ossos do quadril, que é a crista ilíaca posterior, e na medula óssea são analisadas as células do ponto de vista morfológico, enquanto que na biópsia de medula óssea, além dessa análise morfológica, é possível verificar como as células estão alocadas ali no interior do osso, a arquitetura óssea e a presença também de outros componentes não medulares, como células de gordura. Como é feito o tratamento de doenças neoplásicas benignas com células tronco de medula óssea? Primeiro, vamos relembrar que existem 2 tipos principais de transplante. O transplante autólogo, que é aquele em que as células tronco hematopoéticas são oriundas do próprio paciente. Elas são retiradas antes da realização de uma quimioterapia em altas doses para serem posteriormente reinfundidas no paciente. E existe também o transplante alogênico. Nesse caso, as células tronco elas são provenientes de um doador, que pode ser um familiar, mais comumente um irmão, ou pode ser um doador proveniente de um banco de doadores saudáveis. O transplante autólogo ele é indicado quando o paciente necessita receber uma quimioterapia em uma dose bastante elevada. Portanto, normalmente ele é indicado para doenças malignas. Quando o paciente recebe essas altas doses de quimioterapia, o efeito colateral é a destruição das próprias células tronco hematopoéticas do paciente. Desse modo, é preciso que ele tenha coletado essas células antes da quimioterapia para que depois ele possa recebê-las e assim a sua medula óssea se reconstitua e produza células sanguíneas saudáveis novamente.
Enquanto isso, o transplante alogênico é proposto, de modo geral, quando a doença surge das próprias células-tronco hematopoéticas do paciente. Desse modo, ele precisa receber essas células-tronco de um doador saudável, para que então ele produza uma medula óssea livre de qualquer acometimento. Ele é indicado para algumas doenças malignas, como leucemias, alguns tipos de linfoma, neoplasias mielodisplásicas, e também para algumas doenças benignas, como algumas imunodeficiências, anemia de Fanconi, anemia falciforme, talassemias, dentre outras. Há algum tratamento do distúrbio de coagulação com células-tronco? De modo geral, as doenças primárias da coagulação, como trombofilias, hemofilias, púrpuras trombocitopênicas, elas não são tratadas com o transplante de medula óssea. Entretanto, vale destacar que muitas doenças para a qual essa terapia é indicada possuem alterações da coagulação no seu espectro clínico. Quais são os riscos e benefícios do transplante de células-tronco hematopoéticas? O principal benefício, sem dúvidas, é a possibilidade de curar a doença em tratamento. Quanto aos riscos, eles variam conforme o tipo de transplante que será realizado, se é autólogo, alogênico proveniente do cordão umbilical, e também quanto a alguns aspectos clínicos, como a idade do paciente, suas comorbidades e o tipo de doença que está em tratamento. Mas podemos citar aqui alguns principais. Em primeiro lugar, nós temos o risco de infecções, pois nesse período a imunidade fica bastante reduzida. Podemos ter também alterações renais ou hepáticas. Pode ocorrer também uma ausência da pega da medula óssea, que é quando não ocorre a reconstituição das células sanguíneas normais. E, para aqueles que são submetidos ao transplante alogênico, pode acontecer a doença do enxerto contra-hospedeiro, que é quando o linfócitos T do doador acaba reconhecendo órgãos e tecidos do receptor como não próprios e ataca esses tecidos, gerando uma série de manifestações clínicas. Qual a durabilidade de um tratamento com células-tronco em paciente com leucemia mieloide aguda? Esse dado também é bastante variável, conforme a idade do paciente, alterações genéticas presentes na LMA, compatibilidade do doador com o receptor, quimioterapia realizada antes do transplante e se é a primeira vez ou não que o paciente está tratando a leucemia mieloide aguda. Porém, de modo geral, o transplante alogênico de medula óssea de primeira linha pode curar de 50% a 60% dos pacientes com LMA. Para aqueles que recaem, essa média de tempo varia de 3 até 5 anos. Quais são as limitações do uso das células-tronco em vivo? O princípio da utilização da terapia com células-tronco é restabelecer as funcionalidades de um órgão, substituindo por células novas aquelas que foram acometidas por alguma doença, conforme nós já citamos aqui para o transplante de medula óssea. Mas existem estudos em outras áreas, como diabetes, doenças cardíacas e doenças neurológicas, utilizando-se células progenitoras endoteliais ou células-tronco mesenquimais. Os estudos nessas áreas, eles parecem promissores. Entretanto, existem algumas limitações, como a necessidade de uma compatibilidade entre doador e receptor e uma potencial falha na diferenciação e na proliferação dessas células-tronco, levando à formação de tumores. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, respondendo essas perguntas, e eu fico à disposição para dúvidas adicionais. Abraços!